Muita gente acha que o que estamos vivendo agora é apenas opinião. Não é. O que está acontecendo segue um padrão repetido tantas vezes na história que já virou quase uma lei não escrita. E se a história tem um talento cruel, é justamente o de repetir o mesmo roteiro para quem não presta atenção. Estamos entrando naquilo que os analistas chamam de quinta fase, o ponto em que tudo parece estável, mas a base já está podre. E como sempre, a maioria das pessoas só percebe quando é tarde demais. Se esse padrão continuar, e ele sempre continua, temos algo em torno de 18 meses, a partir deste exato momento, até o ponto em que o mercado atinge o chão. Foram 18 meses em 1929. Do instante em que o dinheiro inteligente percebeu a rachadura, até o mercado desabar sem piedade, o tempo foi o mesmo. Nada disso é previsão mágica. É matemática comportamental aplicada ao mercado. Naquele período, o índice Dow Jones perdeu 89% do valor. Sim, 89%. E quando você analisa mês por mês, percebe que o movimento tem uma cadência quase perfeita, como se fosse o mesmo filme passando de novo. Só com atores diferentes. Setembro de 1929 marcou o início da tal quinta fase. Um mercado eufórico, cheio de recordes e com todo mundo acreditando que os preços subiriam para sempre. Enquanto a multidão vibrava, os grandes nomes, aqueles que realmente entendem o jogo, estavam vendendo em silêncio. A dívida de margem tinha encostado em 8% do PIB. As ações estavam sendo negociadas com preços completamente desconectados dos lucros. Quem sabia fazer conta já enxergava o que viria adiante. E isso não era sobre opinião pessimista, era sobre inevitabilidade matemática. Outubro de 1929 trouxe a primeira rachadura, a primeira onda de liquidação. Novembro e dezembro vieram com aquela falsa esperança típica de mercados morrendo, pequenos repiques, os famosos saltos de gato morto. Janeiro até junho de 1930 foi uma descida lenta e silenciosa. De julho até dezembro, o colapso acelerado. De janeiro a março de 1931, a capitulação final. 18 meses certinhos. Quando março de 1931 chegou, aqueles 18 meses já tinham feito o estrago principal. O índice Dow Jones tinha derretido de 381 pontos para 160, uma queda de 58%. E mesmo assim, esse ainda não era o fundo de verdade. O fundo só viria 2 anos depois, quando o índice bateu 41 pontos, uma perda total de 89%. A lição aqui é simples. A maior destruição acontece justamente nesses 18 meses iniciais. É ali que fortunas evaporam e a classe média é esmagada sem dó. Agora, olha para onde estamos hoje, novembro de 2025. Estamos literalmente na mesma posição em que o mercado estava em setembro de 1929. Os sinais são quase idênticos. Insider vendendo como nunca, dívida de margem roçando os mesmos níveis perigosos, valuations completamente desconectados da realidade e investidores experientes já do lado de fora, quietos, esperando o inevitável. Isso significa que se o padrão continuar, e ele tem continuado há mais de um século, estamos entrando em outro ciclo de 18 meses. A projeção aponta para maio de 2027 como o ponto crítico, o momento em que a maior parte da riqueza terá mudado de mãos. Não porque desapareceu, mas porque foi transferida. Dos desesperados para os preparados, dos alavancados para os líquidos, dos que entraram em pânico para os que sabiam exatamente o que estavam esperando. E eu não quero que você apenas acredite nisso. Vou te mostrar passo a passo, cada mês entre setembro de 1929 e março de 1931. Depois disso, vou sobrepor essa linha do tempo ao período de 2025 até 2027. Mês a mês, você verá os mesmos sinais reaparecendo. Aceleração das vendas, repiques ilusórios, quedas bruscas, estabilizações falsas e, por fim, a capitulação total. Porque o grande erro das pessoas é imaginar que um crash acontece num único dia, numa terça-feira negra.
e pronto. Não. A destruição real é um processo lento, metódico, psicológico. São 18 meses de pressão, medo, ilusão, esperança quebrada e decisões impulsivas. E esse relógio, goste você ou não, acabou de começar a contar. No dia 3 de setembro de 1929, o Dow Jones fechou em 381,17 pontos, o maior nível da história até então. Um pico que só seria alcançado de novo 25 anos depois. Naquele momento, quase ninguém percebia que algo estava prestes a quebrar. Os jornais estavam otimistas. Os consultores diziam com convicção que o mercado ainda tinha muito a subir. E até os economistas mais respeitados juravam que havíamos entrado num planalto permanentemente elevado. Só que, enquanto todos vibravam, alguns poucos estavam enxergando a matemática por trás da euforia. Joseph Kennedy, um dos especuladores mais brilhantes da época, começou a desmontar suas posições. Ele sabia fazer conta, sabia o impacto da dívida de margem e entendia perfeitamente que quando todo mundo está alavancado em 10%, uma queda de meros 10% já destrói o patrimônio do investidor. Sem patrimônio, as corretoras liquidam posições. Quando elas liquidam, derrubam os preços. E assim começa o efeito dominó. Kennedy viu isso antes que a maioria sequer suspeitasse. Bernard Baruch seguiu a mesma linha. Converteu praticamente tudo em dinheiro vivo e títulos do governo antes de setembro. Ele reconhecia aquele clima maníaco, gente falando com certeza absoluta, ridicularizando qualquer cético, ignorando completamente a desconexão entre preços e realidade. Era o mesmo cenário que antecedeu o pânico de 1907 e outras crises famosas. E quando veteranos desse calibre fogem, não é por coincidência, é por experiência. O dinheiro europeu também estava correndo para fora do mercado americano. Bancos britânicos já vinham despejando ações desde agosto, porque já tinham visto esse filme antes: A Bolha dos Mares do Sul, no século XVIII, e a mania ferroviária dos anos 1840. Eles sabiam reconhecer o cheiro de perigo quando os preços se afastam dos fundamentos e a especulação vira religião. E enquanto isso, nos bastidores, executivos de grandes empresas americanas começaram a vender quantidades enormes de ações, não para diversificar, mas para zerar. Era venda pesada, silenciosa, vindo justamente de quem mais conhece os números reais das suas próprias empresas. Gente que sabe se os lucros justificam ou não os preços absurdos. E eles vendiam 50%, 60%, 70% das suas posições, enquanto o investidor comum continuava comprando iludido. Esse foi o último sinal, o mais ignorado e o mais importante. O dinheiro inteligente estava saindo do jogo enquanto a multidão ainda acreditava que o paraíso continuaria subindo para sempre. Existe um detalhe que quase ninguém percebe quando estuda esse período. Os lucros corporativos já tinham batido no teto no segundo trimestre de 1929. Quando setembro chegou, eles estavam começando a cair. Os pedidos das fábricas diminuíam, a produção industrial recuava, os preços das commodities enfraqueciam. A economia real já estava virando para baixo, só que o mercado ainda subia como se estivesse vivendo em outro planeta. Essa divergência sempre anuncia o estágio 5, quando os preços sobem apenas pela crença na inércia e não pelos fundamentos. E é exatamente aqui que estamos agora, em novembro de 2025. Dow Jones e S&P 500 batendo ou se aproximando de máximas históricas. Warren Buffett sentado sobre 325 bilhões de dólares em caixa, a maior posição de dinheiro vivo da história da Berkshire Hathaway. Executivos vendendo ações num ritmo que não se via desde 2007, meses antes da última grande implosão. Dívida de margem flertando com níveis recordes em proporção ao PIB. Lucros corporativos dando sinais claros de enfraquecimento. É o mesmo padrão, a mesma temperatura, a mesma etapa. Se setembro de 1929 foi o estágio 5, novembro de 2025 é o nosso estágio 5.
E o que veio depois, naquela época, não deixa dúvidas sobre o que está prestes a acontecer agora. Porque a partir do momento em que o padrão entra em movimento, ele raramente falha. A contagem regressiva dos 18 meses começa quando a rachadura inicial aparece. E estamos perigosamente próximos disso. Outubro de 1929 começou com um clima estranho. O mercado instável, alguns dias positivos, outros negativos, mas com um volume anormalmente alto. Investidores profissionais sabiam o que aquilo significava. Volume pesado em topo histórico quase sempre indica distribuição. O dinheiro esperto vendendo discretamente para quem não faz ideia do que está por vir. Depois disso, vieram as datas que entrariam para a história. Na sexta-feira, 18 de outubro, o mercado caiu forte. Recuperou um pouco no final do dia, mas deixou um clima esquisito no ar. Na segunda-feira seguinte, mais quedas. Na terça-feira, o volume explodiu. Na quarta-feira, o pânico tomou conta. Ao meio-dia, os maiores banqueiros de Wall Street correram para a sede do JP Morgan. Eles anunciaram um resgate, compraram ações para tentar segurar o mercado. E por alguns dias pareceu que tinham conseguido. Jornais celebraram, consultores comemoraram, investidores respiraram aliviados. Mas era uma ilusão. Enquanto as manchetes prometiam estabilidade, milhares de cartas de chamada de margem estavam chegando pelo correio naquele final de semana. O pavio tinha sido aceso. Na segunda-feira, dia 28 de outubro, a máscara caiu. A abertura já veio carregada de vendas forçadas e o Dow Jones despencou 13% em um único dia, algo inimaginável para a época. No dia seguinte, veio a famosa Terça-feira Negra, 29 de outubro. Ali, o caos tomou forma definitiva. 16 milhões de ações foram negociadas, um volume absurdo para aquele período, e o índice caiu mais 12%. Em apenas 2 dias, o mercado perdeu 1/4 do seu valor. Mas, por mais chocante que pareça, aquilo não era o crash. Era só o som da primeira rachadura abrindo o abismo. O que muita gente esquece é que a linha do tempo pública, aquela que os jornais contam, não é a verdadeira história. Existe sempre outra linha do tempo, a dos bastidores, seguida apenas pelos investidores realmente preparados. É nela que aparecem os sinais sutis, os movimentos antecipados, os setores que começam a sangrar antes dos outros e as posições que os veteranos montam meses antes do colapso final. Essa é a linha que explica quem perde tudo e quem enriquece durante um crash. É por isso que hoje tanta gente cria séries privadas, relatórios fechados, atualizações internas, porque existem coisas que simplesmente não podem ser ditas abertamente. Posições institucionais, indicadores menos conhecidos, dados que antecipam colapsos, setores prestes a quebrar. Não é teoria da conspiração. É apenas como o mercado funciona. Enquanto uns assistem ao noticiário acreditando que o pior já passou, outros veem o que realmente está por vir. E é exatamente por isso que muitos analistas criam seus próprios mapas ocultos do ciclo, calendários semanais, relatórios confidenciais, listas de ativos vulneráveis e setores que vão quebrar primeiro. Quem tem acesso a isso consegue se posicionar com antecedência. Quem não tem, reage tarde demais. Durante uma crise, informação deixa de ser apenas poder, ela vira sobrevivência. E agora, em novembro de 2025, estamos entrando naquele mesmo ponto crítico em que, historicamente, o sistema começa a ranger. Pelos padrões, dentro dos próximos 30 a 60 dias, veremos a primeira quebra real. Pode ser um banco regional quebrando, uma empresa gigante divulgando resultados horríveis ou algum evento geopolítico mexendo com a liquidez mundial. O disparador em si não importa. Quando o sistema está frágil, qualquer faísca vira incêndio. O primeiro sinal que você deve observar é sempre o mesmo. Uma queda brusca em um único dia, algo entre 3% e 5%. Não é comum, mas também não é dramático o suficiente para assustar todo mundo. Logo depois, costuma vir uma recuperação técnica, aquele repique que faz as instituições tentarem estabilizar o mercado.
Só que esse alívio é curto. Depois disso, outra queda, mais forte, algo entre 5% e 8%. E então chega a queda grande, a de verdade. 10% a 15% em um único dia, ou distribuída em 2 dias seguidos. Esse momento é a rachadura real, o equivalente moderno à Quinta-feira Negra e à Terça-feira Negra. Quando você vir isso, entenda, não é o fundo, é apenas o primeiro mês dos 18. A parte mais traiçoeira é o que vem logo depois. Após o choque inicial, o mercado costuma dar uma estabilizada temporária. Foi assim entre o início de novembro e o fim de dezembro de 1929. Os preços balançavam, mas não caíam muito mais. Naquele momento, o Dow Jones estava cerca de 30% abaixo do pico. E mesmo assim, muita gente acreditava que o pior já tinha passado. Os jornais chamavam aquilo de correção saudável. Os consultores diziam que agora os preços estavam atrativos e investidores de varejo viam isso como a chance perfeita para comprar na baixa. Esse é o salto do gato morto, a armadilha mais cruel do mercado. Ele oferece esperança artificial para quem já está no prejuízo e provoca arrependimento em quem vendeu cedo demais. Mas enquanto esse otimismo superficial toma conta, os danos verdadeiros começam a se espalhar pelas engrenagens do sistema financeiro. Bancos sofrem perdas silenciosas. Empréstimos feitos para compras de ações deixam de ser pagos. Para sobreviver, instituições começam a restringir crédito. E quando o crédito aperta, empresas param de contratar e começam a demitir. Em dezembro, o desemprego começa a subir. Nada dramático ainda, mas perceptível. Gente perde emprego, atrasa pagamentos de hipoteca, não consegue pagar prestações de carro. E cada inadimplência vira prejuízo para os bancos. O sistema todo começa a ranger, mas quase ninguém percebe. A maioria continua olhando apenas para o gráfico do Dow Jones, acreditando que, se o mercado não está despencando mais, então está tudo bem. Só que a crise nunca começa pela superfície. Ela sobe das entranhas para cima. E o golpe seguinte é devastador. Aqueles que compraram ações em novembro e dezembro de 1929, achando que estavam aproveitando um desconto imperdível de 30%, viram seus portfólios serem destruídos no ano seguinte. As ações que eles compraram pela metade do preço caíram mais da metade de novo, e depois cortaram pela metade outra vez. No final de tudo, muitos perderam entre 80% e 90%. É por isso que comprar na primeira queda é, historicamente, um dos erros mais caros do mercado. Porque a primeira queda nunca é a última em um processo de desalavancagem. A fase de dezembro de 2025 até janeiro de 2026 seguirá exatamente essa lógica. Depois da primeira grande queda, virá uma estabilização temporária, talvez até uma leve recuperação de 10% a 15%. A mídia financeira vai martelar que o fundo já ficou para trás, que não passou de um susto, que os fundamentos continuam sólidos. Vão entrevistar CEOs dizendo que está tudo bem, analistas reforçando recomendações de compra e especialistas jurando que o mercado está barato. E como sempre, alguns vão acreditar, e vão comprar, e vão estar errados. Essa estabilidade enganosa serve para uma única coisa: preparar emocionalmente os investidores para o golpe que vem depois. Por baixo da superfície, o que estará acontecendo é sempre a mesma coisa: bancos apertando o crédito, empresas cortando custos, demissões começando e consumidores reduzindo gastos. A economia real vai dar sinais de encolhimento, e mercados sempre seguem a economia, ainda que com atraso. Quando os lucros começarem a decepcionar e o desemprego subir, o mercado vira novamente e vira com força. Essa fase, a de estabilização falsa, corresponde ao segundo e terceiro mês do ciclo de 18 meses. Historicamente, quem compra aqui, achando que, agora sim, está aproveitando a baixa, acaba vendo suas posições serem reduzidas pela metade nos meses seguintes. O sinal de alerta nessa etapa é claro: a recuperação fracassada. Quando o mercado tenta subir, mas trava. Quando sobe 10%, mas estagna. Quando não consegue retomar as máximas. Esse é o aviso de que o gato morto bateu no chão de novo.
E assim, a próxima pernada de queda começa. É nesse período que a maior parte da destruição de riqueza acontece. Não em quedas dramáticas de um dia, mas em um declínio lento, cansativo, psicológico, que drena a energia e a esperança de qualquer um. Todo mês, uma nova mínima. Todo repique morre rápido. Todo dado econômico piora. É como ficar preso em areia movediça. Quanto mais você tenta reagir emocionalmente, mais afunda. Foi exatamente o que aconteceu em janeiro de 1930. O mercado já estava cerca de 35% abaixo do topo. Mas as pessoas não sentiam que aquilo era uma crise. Parecia apenas um ano ruim. A maioria acreditava que 1930 seria melhor, mas não foi. Fevereiro caiu mais 5%. Março, mais 3%. Abril subiu só 2%. Maio despencou 7%. Junho caiu 10%. Era uma queda implacável, contínua, sem alívio real. E o impacto psicológico disso começou a devastar completamente a vida das pessoas. O pior dessa fase não é nem a queda em si. É a maneira como ela destrói a mente das pessoas. Cada repique cria esperança. Cada nova queda esmaga essa esperança. As pessoas começam o ano pensando que estão diante de uma baixa passageira, algo que vai se corrigir. Mas quando percebem, já estão com perdas de 30%, 40%, 50% e todas as tentativas de esperar a recuperação viram tortura emocional. O mercado vira uma máquina de triturar otimismo. Enquanto isso, o mundo real começa a ceder. Em meados de 1930, o desemprego já tinha saltado de 3% para 8%. A produção industrial havia despencado cerca de 20%. Os preços das commodities estavam caindo sem parar. Agricultores não conseguiam vender suas colheitas por valores suficientes para cobrir custos. Empresas, desesperadas, reduziam salários para tentar evitar demissões em massa. A economia estava encolhendo por todos os lados. Os bancos começaram a quebrar. Ainda não os grandes, mas centenas de bancos menores, locais, comunitários. Em apenas 6 meses, de 1930, mais de 600 bancos faliram. E lembre-se, naquela época não existia seguro de depósito. Quando um banco quebrava, o dinheiro simplesmente desaparecia. Famílias inteiras viam suas economias evaporarem de um dia para o outro. Comerciantes fechavam as portas. Pequenas cidades entravam em colapso silencioso. O medo se espalhou. Pessoas que ainda tinham algum dinheiro nos bancos começaram a sacar tudo, com medo de perder o que restava. Essa corrida por liquidez criava um efeito ainda mais destrutivo. Até bancos saudáveis eram puxados para o buraco, porque simplesmente não tinham dinheiro em caixa para lidar com tanta retirada repentina. E assim um colapso local transformava-se em um colapso nacional. Em junho de 1930, o Dow Jones já estava em 220 pontos, uma queda de 42% desde o topo. Foi aí que a ficha começou a cair para muita gente. Aquilo não era uma correção, não era um ajuste saudável, era uma crise profunda, sistêmica. Mas mesmo assim, a maioria ainda não sabia quão longe aquilo poderia ir. O golpe mais devastador ainda estava pela frente, e ele viria justamente do que ninguém esperava. A esperança quebrada, repetidas vezes até não sobrar mais nada para destruir. A parte mais cruel dessa etapa é que o mercado não destrói as pessoas de uma vez. Ele destrói devagar. Se tudo tivesse desabado em um único dia e ficasse por isso mesmo, muita gente teria aceitado o golpe e seguido em frente. Mas não é assim que o colapso funciona. O mercado cai um pouco, estabiliza, sobe um pouco, cai mais, estabiliza de novo, ilude, esmaga, repete. Essa alternância entre esperança e dor vai corroendo a confiança, a paciência e a força emocional das pessoas como água corroendo pedra. Enquanto o mercado fazia esse movimento serrilhado, a economia real continuava a piorar. Entre janeiro e junho de 2026, seguindo o mesmo padrão histórico, o que veremos é aquela moagem lenta, quedas pequenas mas constantes, repiques que morrem logo, notícias que pioram mês após mês.
O desemprego sobe de 4% para 7% e depois para 10%. Lucros corporativos começam a decepcionar trimestre após trimestre. Grandes empresas anunciam cortes pesados, demissões de milhares ou dezenas de milhares de funcionários. Os bancos começam a apresentar perdas em empréstimos corporativos, financiamentos imobiliários comerciais, dívidas que antes pareciam seguras. Alguns bancos regionais começam a quebrar, nomes que você nunca ouviu, cidades que você nem conhece. Mas cada falência aumenta a insegurança do público sobre o próprio banco onde guarda dinheiro. E quando o medo entra no sistema bancário, ele se espalha como fogo em campo seco. O Federal Reserve tentará intervir. Vai cortar juros. Vai reativar programas de expansão monetária. Vai imprimir trilhões se necessário. Mas nada disso resolverá o problema central. Porque o problema não será falta de liquidez, e sim excesso de dívida. Não adianta empurrar mais dinheiro num sistema onde empresas e famílias já estão alavancadas até o limite e não têm capacidade, nem vontade, de pegar mais empréstimos. É como tentar empurrar uma corda. Não funciona. Por isso, seguindo o padrão histórico, por volta de junho de 2026 veremos o mercado já com quedas entre 50% e 60%. Dow Jones e S&P 500 reduzidos à metade. Trilhões evaporados. Investidores de varejo destruídos emocionalmente, vendo suas aposentadorias encolherem, seu patrimônio minguar, suas economias desaparecerem. Gente exausta, quebrada por dentro, acreditando que o pior já passou, quando, na verdade, a parte mais brutal ainda está prestes a começar. É exatamente nesse ponto que a próxima fase se inicia. Em julho de 1930, depois de 9 meses de queda lenta e torturante, o mercado finalmente entrou na etapa que realmente destrói tudo, a fase da aceleração do colapso. Não era mais um desgaste contínuo, era um despencar. Em julho, o Dow Jones caiu 15%. Em agosto, mais 12%. Em setembro, 18%. A queda virou avalanche. Não havia compradores. Só vendedores desesperados, fundos sendo forçados a liquidar posições, investidores entregando os pontos, bancos vendendo para conseguir liquidez. Quando o mercado entra nesse modo, não existe lógica, não existe suporte, só pânico. Fundos mútuos enfrentavam resgates massivos, precisando vender ações para levantar dinheiro. Bancos, pressionados, despejavam participações inteiras. Companhias de seguro, enfrentando processos e perdas, despejavam ativos no mercado. Era uma fila interminável de gente precisando vender e praticamente ninguém disposto a comprar. E quando só existe oferta, os preços despencam sem resistência. A diferença entre o preço pedido e o preço que alguém aceita vira um abismo. Vender 100 ações podia significar aceitar um valor 20% abaixo da última negociação. E mesmo assim, isso parecia melhor do que esperar até o dia seguinte. Em novembro de 1930, o Dow Jones já estava na casa dos 180 pontos, uma perda de 53% desde o topo. E mesmo assim, ainda não era o fim. Dezembro trouxe outra pancada violenta, destruindo o que restava do otimismo. A temporada de fim de ano, normalmente carregada de esperança, estava completamente morta. Lojas vazias, consumo travado, famílias cortando tudo. As pessoas não estavam comprando presentes, estavam tentando sobreviver. Mais de 1000 bancos já tinham quebrado em 1930. Imagine isso, em um único ano, 1000 instituições onde as pessoas guardavam suas economias simplesmente deixaram de existir e levaram o dinheiro de todos junto. Cidades inteiras perderam seus depósitos, pequenos negócios quebraram em cadeia. A confiança no sistema financeiro evaporou diante dos olhos da população. E, claro, isso gerou um ciclo ainda pior. Falências bancárias causavam falências empresariais, que causavam mais desemprego, que causava mais inadimplência, que causava mais falências bancárias. Uma espiral descendente sem freio. No começo de 1931, o desemprego já tinha chegado a 15%. 1 em cada 6 trabalhadores estava sem emprego. A produção industrial,
tinha caído 30%. Siderúrgicas operavam a apenas 30% da capacidade. Fábricas inteiras pararam. Construção civil praticamente desapareceu. Filas de pão começaram a se formar nas grandes cidades. Abrigos ficaram lotados. E os primeiros grandes acampamentos de desabrigados, as chamadas Hoovervilles, começaram a se espalhar, revelando o nível de devastação social que aquela queda prolongada estava gerando. Em fevereiro de 1931, o Dow Jones estava em torno de 160 pontos, uma queda de 58% desde o pico histórico. Em março daquele ano, o índice estabilizou nesse patamar. A marca de 18 meses, desde o início da fase 5, tinha acabado de ser atingida. E é justamente nesse ponto que a maior parte do estrago já estava feita. Quase tudo o que havia para ruir, ruiu. Mas ainda assim, aquele não era o fundo definitivo. O verdadeiro fundo só viria em 1932, com o índice despencando para 41 pontos, totalizando 89% de perda em relação ao topo. Mas aqui está o detalhe que realmente importa. A transferência de riqueza já estava praticamente concluída em março de 1931. Todos aqueles que foram forçados a vender, e foram muitos, já tinham vendido. Quem tinha dinheiro vivo começou a comprar ações e ativos com descontos de 50%, 60%, 70%. A riqueza que sumiu das mãos da classe média reapareceu nos balanços das famílias ricas e dos investidores preparados o suficiente para esperar a hora certa. Joseph Kennedy, que tinha saído antes da crise, voltou comprando agressivamente no final de 1930. Ele multiplicou sua fortuna várias vezes ao longo da década seguinte. Bernard Baruch fez o mesmo. Assim como os Rockefeller, os Mellon e outras dinastias que sempre souberam enxergar o momento, não no topo, mas no fundo. Esse é o segredo da riqueza geracional. Não é ficar rico durante as bolhas, é estar líquido quando a bolha estoura. É exatamente esse padrão que veremos novamente entre julho de 2026 e março de 2027. A aceleração final, a capitulação total, o momento em que aqueles que estavam aguentando firme finalmente desistem. Vendem no fundo, justamente quando deveriam estar comprando. E quando essas vendas forçadas se acumulam, os preços despencam ainda mais, criando a oportunidade para os poucos que ainda estão de pé. A taxa de desemprego, seguindo o padrão, ficará entre 12% e 15%. Falências corporativas explodirão. Empresas gigantes, verdadeiros ícones, vão cair ou serão compradas por centavos. Não falo de empresas pequenas, falo de nomes que hoje parecem indestrutíveis. Bancos quebrarão em grupos inteiros, não isoladamente. E o FDIC, com seu fundo de cerca de 130 bilhões de dólares, não conseguirá suportar uma onda de falências quando existem mais de 10 trilhões de dólares em depósitos segurados. Basta 2 ou 3% de bancos falindo para o sistema colapsar. Quando essa fase de colapso em cadeia começar, as consequências sociais e políticas vão se tornar impossíveis de ignorar. Haverá protestos, pressão sobre governos, pedidos de mudança radical, discursos populistas tanto da esquerda quanto da direita. Toda vez que a economia desmorona dessa forma, a política se torna um campo minado. E o mercado, claro, absorve tudo isso rapidamente. Queda atrás de queda, volatilidade absurda, confiança destruída. Até março de 2027, seguindo o padrão histórico com precisão quase assustadora, o Dow Jones provavelmente terá caído entre 60% e 70%. O S&P 500 deve perder 2/3 do valor. Ações individuais vão despencar 80%, 90%. Algumas simplesmente irão a zero. Trilhões em riqueza vão sumir dos gráficos, mas não do planeta, porque riqueza não desaparece, ela muda de dono. Sai das mãos de quem foi forçado a vender e vai parar nas mãos de quem estava preparado para comprar. Esse padrão é o mesmo de 1929 a 1931. Não é uma interpretação poética. É o mesmo comportamento humano, a mesma matemática, a mesma sequência emocional. E tudo indica
que é exatamente o que está prestes a acontecer entre 2025 e 2027. A contagem já começou. Neste momento, em novembro de 2025, estamos no equivalente ao setembro de 1929. A primeira confirmação disso vem do comportamento dos próprios executivos das grandes empresas. O nível de vendas internas, insiders se desfazendo de suas ações, está em recorde. Nos últimos 6 meses, os executivos venderam 20 vezes mais do que compraram. Esse é o maior desequilíbrio desde 2007, logo antes da última grande crise. E lembre-se, essas são pessoas que veem os números reais antes de qualquer um. O segundo sinal é o movimento de Warren Buffett. Ele está com cerca de 325 bilhões de dólares parados em caixa e títulos de curtíssimo prazo, a maior posição de liquidez da história da Berkshire, tanto em valor absoluto quanto em porcentagem dos ativos. Ele reduziu posições gigantes em 2023 e 2024. Vendeu parte enorme de Apple, cortou bancos tradicionais, diminuiu exposição. E não está comprando nada significativo. Buffett só faz isso quando está esperando algo enorme. Exatamente como fez em 2008 e 2009, quando comprou ativos a preços de liquidação. O terceiro sinal é a dívida de margem, aquele tipo de alavancagem que historicamente funciona como gatilho automático de crashes. Ainda não bateu exatamente os 8% do PIB, mas está em torno de 7,9%, praticamente no mesmo limiar crítico que precedeu colapsos anteriores. Em 1929, a dívida de margem encostou em 8% em setembro, e o crash veio em outubro. Em 2000, o índice bateu 8,5% em março, e a queda começou em abril. Em 2007, chegou a 7,8% em julho, e o colapso começou em outubro. Sempre a mesma sequência, sempre. A dívida de margem é perigosa porque ela transforma uma queda normal em uma queda incontrolável. Quando o mercado cai, os investidores alavancados são forçados a vender. E essas vendas forçadas puxam os preços ainda mais para baixo. Quanto mais cai, mais liquidações automáticas acontecem. É um mecanismo matemático, não emocional. Não importa se você acredita no longo prazo. A corretora aperta o botão, liquida suas posições e pronto. Por isso esse indicador sempre antecede crashes. O quarto sinal é o nível de avaliação das ações. O índice de preço sobre lucros ajustado por 10 anos, o famoso CAP de Shiller, está em torno de 35. A média histórica é 16. Qualquer valor acima de 30 só apareceu 3 vezes na história. Em 1929, pouco antes do colapso. Em 2000, antes da bolha.com estourar. E agora? Quando você paga $35 por cada dólar de lucro, você está comprando um futuro perfeito. E basta qualquer decepção para esse castelo de cartas desabar. O quinto sinal está vindo direto dos indicadores econômicos. Crescimento do PIB desacelerando. Manufatura em contração por vários meses seguidos, inadimplência em imóveis comerciais aumentando, prédios corporativos vazios sem refinanciamento possível. Bancos regionais, justamente os mais expostos a esse tipo de risco, já estão reportando perdas. 3 bancos regionais quebraram em 2025. Mais virão. É o mesmo padrão de setembro de 1929. A economia real enfraquecendo, enquanto a bolsa insiste em subir como se nada estivesse acontecendo. E o sexto sinal é psicológico. A crença coletiva de que ações só sobem, de que o Fed sempre salva, de que inteligência artificial mudou tudo, de que, desta vez, é diferente. É exatamente o mesmo tipo de certeza arrogante que dominava o mercado semanas antes da terça-feira negra. Quando você fala de possibilidade de crash, as pessoas riem, apontam recordes recentes, repetem narrativas otimistas, ignoram riscos óbvios. Esse tipo de euforia cega sempre marca o topo de um ciclo e sempre antecede o colapso. A verdade é que não estamos chegando ao estágio 5, já estamos nele. E se o padrão histórico se repetir, como sempre se repete, a rachadura inicial
deve aparecer entre os próximos 30 a 60 dias, ou seja, entre novembro e dezembro de 2025. E é exatamente essa rachadura que inicia a contagem regressiva dos 18 meses, que levam até março de 2027, quando a queda total se consolida. A partir daqui, tudo se resume a como você vai se posicionar. O primeiro período crítico é entre novembro e dezembro de 2025, antes da rachadura acontecer. Este é o último momento para reduzir risco. Se você está extremamente exposto em ações, com 80% ou 90% do seu patrimônio na bolsa, este é o momento de cortar para 50%, ou até menos. Não se trata de prever o pico, mas de matemática simples. Perder 1 ou 2% caso o mercado continue subindo é infinitamente melhor do que arriscar uma queda de 60% a 70%. O mesmo vale para ações especulativas. Qualquer ativo que tenha subido 100%, 200%, 300% nos últimos anos deve ser vendido agora. Isso inclui ações de tecnologia sem lucro, ações meme, SPACs, empresas negociadas puramente por narrativa. Em 1929, empresas como a RCA caíram 97%. Em crises, é sempre esse tipo de ativo que vira pó primeiro. Uma estratégia adicional para a proteção é destinar de 2 a 3% do portfólio para opções de venda, puts, em índices como SPY ou QQQ, com vencimentos entre 6 e 12 meses. Se o mercado despencar 50%, essas opções podem subir 10, 15, 20 vezes. Se o mercado não cair, você perde apenas o prêmio, como um seguro que você espera nunca precisar usar, mas que pode salvar você quando tudo desmoronar. Após essa etapa inicial vem a segunda fase, dezembro de 2025 até janeiro de 2026. É o momento da queda inicial, a rachadura, seguida pela falsa esperança. A bolsa cai 10 a 15% em uma semana ou duas. Todos dizem que é uma correção saudável. É mentira. É apenas o primeiro mês dos 18. Quando o mercado der aquele repique de 10 a 15% em dezembro ou janeiro, não caia na tentação de comprar. Use esse repique para vender tudo o que você ainda não vendeu, porque a próxima perna de queda é sempre a mais brutal. A terceira fase vai de fevereiro a junho de 2026, e esse é o período que mais exige força emocional. É a etapa da moagem lenta, quando nada parece acontecer de forma explosiva, mas tudo continua piorando mês após mês. Cada tentativa de recuperação morre rápido. As notícias ficam cada vez mais negativas. Amigos começam a perder o emprego. Empresas fazem cortes profundos. É um ambiente de tensão constante e a tentação de fazer alguma coisa fica enorme. Mas agir no impulso aqui é justamente o que destrói investidores. O mercado parece estar barato, mas não está. Parece que agora sim já caiu demais, mas não caiu. Parece que está perto do fundo, mas o fundo ainda está longe. Cada compra feita nessa fase se transforma em dor meses depois. E é por isso que o único movimento inteligente entre fevereiro e junho é não fazer nada, desde que você já tenha reduzido seu risco na fase 1. Quem está com dinheiro vivo precisa ter paciência. Quem está exposto demais vai sentir dor. A regra é simples: deixe o mercado vir até você. Não tente adivinhar fundo. Essa etapa é cruel, porque exige exatamente o oposto do que o instinto humano quer fazer. O instinto pede ação. O mercado exige silêncio. O instinto pede reação. O mercado exige neutralidade. Essa é a parte em que investidores emocionalmente fracos se destroem tentando recuperar o que perderam. E é também a etapa em que investidores disciplinados se preparam para a maior oportunidade de suas vidas. Cada mês dessa fase é psicológico, não técnico. Quando a fase 4 chega, entre julho de 2026 e março de 2027, aí sim a oportunidade aparece. É quando o mercado acumulou quedas de 60% a 70%. Quando o desemprego está entre 12% e 15%. Quando as manchetes parecem apocalípticas. Quando todo mundo está dizendo que nunca mais vai voltar. Quando amigos e familiares
acham que você enlouqueceu só de considerar comprar ações. É aí que a verdadeira riqueza começa a ser construída. E a chave não é investir tudo de uma vez, é entrar aos poucos. Começar quando o mercado caiu 50%, comprar mais aos 60%, reforçar aos 70%, investir sempre em empresas sólidas, essenciais, com balanços sem dívidas perigosas, com produtos que o mundo continua precisando. Empresas que sobreviverão, mesmo que machucadas. É assim que se forma patrimônio para décadas, não para meses. As pessoas que compraram no fundo da Grande Depressão, em 1931 e 1932, mudaram o destino das suas famílias por gerações. Quem acumulou ações naquele ponto multiplicou sua riqueza por 10, 20, 50 vezes ao longo das décadas seguintes. Os filhos herdaram esse patrimônio. Os netos ficaram ricos por decisões tomadas naquele momento em que todo mundo estava desesperado. Isso se repetiu em 2009, depois da crise financeira global. Quem comprou índices como o S&P 500 em março daquele ano, viu seus investimentos valorizarem mais de 500% na década seguinte. E o mesmo acontecerá agora. Quem comprar em 2026 e 2027, após o colapso, estará colhendo frutos gigantescos ao longo da década de 2030. Mas para chegar lá, é preciso sobreviver à queda. E sobreviver à queda exige duas coisas que quase ninguém consegue manter ao mesmo tempo: preservação de capital e coragem quando tudo parece perdido. Sem isso, a oportunidade passa e o investidor vira apenas estatística no meio do caos.